Você e eu estamos estudando a série SOT.32, Refutação contra Reperder-se. Ela está no canal youtube.com/c/SSTTTEO, na playlist criada Soteriologia 2. Agora veremos SOT32, o vídeo estudo SOT.32D. Refuto da reperdição, passagens referentes à perda da usabilidade do crente. Isso é, vamos estudar refutações da doutrina que o crente pode perder a salvação, voltar a ser perdido. Então vamos ver que muitas dessas passagens alegadas se refere à perda da usabilidade do crente. O crente deixa de poder usado no grau e na medida, no modo que Deus, em toda a extensão que Deus queria usá-lo. Ele perde o melhor que Deus desejou para usá-lo para o seu serviço. Essas passagens são 1 Coríntios 9, 27, 1 Coríntios 10, 5, Hebreus 3, 11 a 19, 4, de 1 a 16 e Hebreus 12, 14 a 15. De mais de 100 versos, de mais de 114 versos claros e explícitos, já provamos que, pelo menos a nós, os verdadeiramente salvos, nós que cremos biblicamente, do modo bíblico, no Cristo da Bíblia, na dispensação das assembleias locais majoritariamente constituídas por convertidos, gentios e sem sombra de judaísmo, pelo menos para nós, Deus nos garantiu que, uma vez salvo, sempre salvo. A sigla é UVSSS. Então, uma vez salvo, sempre salvo, não pela sua força, mas preservado pelo poder e fidelidade de Deus. Mesmo que na terra fraquejemos e sejamos disciplinados, severamente disciplinados, e no céu possamos perder galardões. Então já vimos isso. Agora em SOT.32D, refutaremos objeções dos odiadores disso, que tentam alegar as seguintes passagens. Então, essa é a primeira de 3 partes. Vou dividir esse estudo em 3 partes. Então a parte 1, a passagem é 1 Coríntios 9, 27. Então a pergunta é, Hélio, 1 Coríntios 9, 27 não parece apoiar que o crente pode voltar a ser perdido e terminar indo para o inferno? Bem, todas essas passagens que vamos ver hoje estão no grupo de capítulos da Bíblia, dos livros de Romano a Filemão, Apocalipse 1 a 3 e parte de Apocalipse 22, que são livros dirigidos para igrejas, são os únicos livros que foram dirigidos para igrejas. E são majoritariamente essas igrejas constituídas de gentios convertidos. Mas é sempre muito fácil distinguirmos pelo contexto se essas passagens se referem ou não a salvos das nossas igrejas de gentios convertidos, ou se explícita e claramente elas afirmam ou não que eles podem perder sua salvação. Então todas as passagens que você vai citar agora, estão nesse grupo. Vamos ver o versículo que você quer alegar. 1 Coríntios 9, 27. Mas mantenho subjugado debaixo do meu olhar o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que não, de algum modo, aos outros havendo eu publicamente pregado, eu mesmo seja reprovado. Então a resposta é a seguinte: eu posso lhe escrever mais de 114 versos, onde o próprio Deus fez escrever, toda a palavra é de Deus da Bíblia, dos homens como emanuenses, e colocou as palavras de Deus nas suas mentes, usando o estilo que eles falavam, mas as palavras são de Deus, elas não se tornaram de Deus porque um concílio decidiu que eram. Então, quando Deus fez escrever a palavra dele, ele explicitamente, isso é, categoricamente, com todas as letras, do lado da condição única da sua regra contra a salvação, ele fez escrever palavras como
crê tu, recebe tu, creres e confessares, arrependeres e creres. E B, do lado infalível, o lado da consequência dessa condição, da consequência garantida, ele fez escrever palavras como vida eterna, isso é, creia tu e terás vida eterna, vida que dura para sempre, não entrará em condenação, nunca perecerá, preservado, nenhum ser criado poderá nos separar para a gente do amor de Deus. Então há 114 versos ou mais, que explicitamente, letra por letra, usando essas palavras, afirmam que um salvo tem uma salvação que é eterna, uma salvação que nunca termina. Um exemplo desses 114 versículos. Romanos 8,39, que diz, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, um ser criado, poderá nos separar para longe do amor de Deus, o qual está em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Então são 114, pelo menos 114 versos explícitos, categóricos, letra por letra, dessas palavras claras, que não tem outra interpretação. Agora, para você provar, e o ônus é seu, você que quer provar que a Bíblia tem contradição, então você que tem que dar a prova. Para você provar o contrário, você deveria mostrar pelo menos basta uma passagem em Romana Filemon, livros interessados a verdadeiros crentes de igreja, majoratoriamente de gentios convertidos, uma passagem que explicitamente, isso é categoricamente com toda a letra, do lado da condição tinha a mesma condição acima, crê tu, recebe tu, etc. Mas B, do lado da conclusão, tem a negação do que está acima. Então, são passagens, você tem que mostrar passagens que digam mais ou menos assim, fulano de tal era salvo das igrejas, da dispensação das igrejas locais, mas perdeu a salvação, está arriscado e pode ser que vá para o inferno. Você que tem que achar uma passagem explicitamente nesses termos. Então, decididamente, essa sua passagem alegada não faz isso. Não faz isso. Está muito longe. Então, damos por encerrada essa passagem. A contradição à doutrina, uma vez salvo, sempre salvo, continua perdendo de 114 a 0. Até hoje ninguém encontrou um verso que diga claramente foi salvo na dispensação das igrejas e perdeu a salvação. Eu oro, meu amigo, que você venha crer nessas 114 passagens e seja salvo por confiar a sua salvação a Deus e não a sua fidelidade. Nós não somos suficientemente perseverantes, nós não temos forças em nós mesmos. Deus é que nos preserva. Uma explicação adicional que eu só darei depois de você crer, porque até agora você é homem natural, religioso, muito religioso, mas sem a salvação, porque não está crendo nessas 114 promessas de Deus. Uma explicação adicional poderia ser a seguinte: a palavra reprovado aqui é adokimos, que não significa condenado e deportado para o inferno, mas sim significa apenas não aprovado num teste, sem implicar se esse teste era definitivo, se era para coisa máxima ou se era temporário e para uma coisa menor ou secundária. Paulo não estava de maneira nenhuma preocupado com a sua salvação, ou preservação da salvação. Por Deus, porque ele disse em 1 Timóteo 1,12, eu tenho sabido para dentro de que eu tenho crido, e tenho sido persuadido de que poderoso é ele para, ao meu depósito que lhe confiei, guardar para o propósito de aquele dia. Então Paulo não tem nenhuma dúvida de que está salvo, eternamente salvo, garantido por Deus, sem possibilidade de nenhuma maneira de perder a salvação.
mas ele estava preocupado sobre seu servir a Deus, sob a honra, a alegria, o privilégio de estar no serviço de Deus. Ele não queria ser posto de lado e ficar sem ser usado, como uma peça que se estraga, que se suja, e é colocado numa prateleira, até talvez ser recuperado no futuro. Ele não queria isso. A preocupação dele era, tendo pregado a tantos, ele se tornar inábil para continuar no serviço de Deus. Em conclusão, nada nos força, nos obriga a tomar a passagem como tratando de salvação. A passagem não é obrigada a estar tratando de salvação. Ela pode ser encarada como está tratando de capacidade de ser usado, usabilidade. Nada nos obriga a tratar a passagem como Deus declarando que um verdadeiro crente salvo pode deixar de crer, perder sua salvação, que antes ganhara. Ganhou, Deus deixou escapulir e perdeu a salvação. Então, vamos passar para outra passagem. Então a pergunta é, Hélio, 1 Coríntios 10, 5, não deixa uma margem de dúvida sobre a certeza de salvação? Resposta. Bem, essa passagem se refere a judeus, apesar de estar em 1 Coríntios, ela se refere a judeus do Velho Testamento. Portanto, vamos tratar dela na próxima parte. Deus lhe ajude a você entender, crer e ser salvo.